se vocês já estão vendo a minha tela. Tem. Sim ou não? Estão? Estamos vendo. Toca a ficha. Boa. Ih, cara, agora que eu vi tomar uma porrada aqui na porta. Pessoal, aquele pedido básico. Deixem os microfones mutados, por favor. Aqui. Olha. Vai. Toca a ficha, Machado. É mais porque eu não sei se estão perguntando algo ou não, né? Mas vamos lá, gente. Então, sem mais delongas, porque o tempo ele é extremamente curto, né? O que eu vou mostrar para vocês é, como eu disse, o trabalho dos últimos 3 meses nosso aí, né? Os recursos todos que eu vou mostrar foram selecionados pensando sempre numa matriz de valor de negócio. Então, como vocês sabem, é a versão de release, é a V1. Os aplicativos são vivos, eles continuam sofrendo alterações ao longo do tempo. Então, a gente vai continuar lançando novos recursos nesses apps e evoluindo progressivamente, como a gente já faz com os outros 8, tá? Sim, já estamos no 10º aplicativo, a coisa tá voando. Então, vamos lá. Vou começar pelo ordem de produção, tá bom? O que é o ordem de produção? O ordem de produção ele é um aplicativo, vai se conectar com os outros, tá? Tá dentro da nossa plataforma nativamente. Ele é um aplicativo para você conseguir controlar a produção sua, se você tem uma montadora, uma microindústria, tá? Uma pequena indústria. Então, eu já volto ali, tá? No menu dos indicadores, vai fazer mais sentido no final da apresentação. Mas ele é basicamente para que você crie uma esteira de produção personalizada, que você consiga configurar etapas de produção, criar ali uma raiz de o que compõe o seu produto final, qual é a composição do seu produto, lança todos os apontamentos, todo o controle da sua produção e no final você consiga alimentar o seu estoque, tá? Então, da entrada do estoque, você controla lote, dizer qual foi o lote produzido, enfim. Vou passar rotina a rotina aqui para vocês e vai ficar mais claro para quem nunca ouviu falar sobre o conceito de produção, tá? Como eu disse, todos os itens que estão já nessa versão, eles são baseados sempre nos leads que a gente recebe, tá? Então, as demandas que nós perdemos antigamente por não ter OP, a grande maioria delas a gente já pode passar a atender a partir de agora. Beleza? Vamos lá, vocês sabem que os nossos aplicativos todos eles seguem um padrão, então geralmente a gente tem alguns menus agrupadores, normalmente 2, um menu onde é o coração do aplicativo mesmo, e um menu onde a gente tem alguns cadastros prévios. O padrão de comportamento do sistema é de que a gente não precise fazer muitas configurações antes de começar a utilizar mesmo. Então, dinamicamente, quando você está lançando um pedido de venda, você consegue cadastrar um cliente, enfim, esses cadastros em tempo real, tá? Mas no ordem de produção é um pouquinho diferente, tá? Claro que para você ter uma ordem de produção, você precisa configurar previamente qual é a sua linha de produção, quais são as etapas e tudo mais. Então, eu vou passar previamente, diferente das nossas outras apresentações, aqui no menu de cadastro para vocês conhecerem um pouco, tá? Cadastro de produto, unidade de medida e armazém é o mesmo que a gente tem nos outros aplicativos, então vocês já conhecem. A única diferença é que no cadastro de produtos agora, a gente tem novos tipos, tá? Então a gente tinha ali... Machado, só dar uma consideração, dá um pouquinho de zoom na tua tela, acho que tá pequeno para todos aí. É que o meu monitor, ele é grande. Então, aí tá bom. Não, já ficou bom. Tá bom. Aí tá bom. Eu tenho quase que uma televisão de 29 polegadas. Aqui. Toca a ficha que agora ficou bom. Tá, vamos lá. A única diferença no cadastro do produto é que agora a gente tem tipos de produto, tá? Então, vocês estão vendo o menuzinho que está aparecendo aqui do lado? Ou não? Do Meetings, do Zoom? Ou é só para mim que aparece? Não, só para ti. Tá, não, beleza. Só para não atrapalhar mesmo. Então, vamos lá. A única diferença é que a gente tem os tipos novos. A gente tinha ali basicamente o produto final. Agora a gente tem o tipo insumo, matéria-prima, produto intermediário. Não vale a pena entrar um a um, mas é basicamente no mesmo campo que a gente já tinha os outros, tá? A gente só adicionou novas opções aqui no tipo do produto. Tá? O cadastro, ele se mantém o mesmo. Unidade de medida e armazém, exatamente os mesmos dos outros. Para quem já tinha os outros aplicativos e passa a utilizar a ordem de produção, o contrato, a ordem de produção, ele já vem automaticamente para cá. Se cadastra aqui, replica para os outros apps, o mesmo comportamento, tá? Então, vamos lá. Para criar a minha linha de produção, o que eu vou produzir? Primeiro, eu preciso ter etapas. Essas etapas, elas podem ser cadastradas diretamente no menu de etapa, previamente, ou eu posso cadastrar ela dinamicamente enquanto eu estou cadastrando a linha de produção. E aí, voltando para aquele nosso conceito de cadastros dinâmicos, tá?
Eu tenho algumas etapas aqui. O exemplo que eu vou dar para vocês hoje é de uma empresa que monta mesas, tá? Mas aqui vocês podem levar esse exemplo para qualquer outro tipo de fluxo, tá? Fluxo de quem trabalha com alimentação, com fabricação própria, enfim, não tem limites. É tudo 100% personalizado, bem a exemplo do que vocês já viram no CRM, tá? Os conceitos bem parecidos, até mesmo de tela. Então, vamos lá. Eu tenho aqui primeiro essa preparação de superfície, lixagem, uma montagem, parafusação, selagem com verniz, secagem. O cadastro ele é bem simples, então eu vou editar aqui para vocês verem. É basicamente um código, a descrição do que é essa etapa. Deixa ele abrir aqui. Então, vamos lá. Ele é basicamente o código, a descrição da etapa. E se eu quiser deixar uma observação do que vai ser feito nessa etapa para quem estiver lá na frente, na linha de frente, for executar realmente, for apontar as horas de trabalho e tudo mais, eu consigo colocar. Então, nesse exemplo aqui eu coloquei, utilizar a lixa a partir da granulação 150 para painéis crus e 280 para acabamento final. Esses passos para a produção é um checklist, tá? Esse checklist, ele é basicamente para você conseguir obrigar a pessoa que estiver lá na linha de produção mesmo, lá na linha de frente, que ela visualize algumas tarefas, tá? Então, eu não quero que ele finalize e troque para uma próxima etapa da produção sem marcar esse checklist. Pode ser um lembrete, pode ser pode ser uma tarefa mesmo, as tarefas que ele tem que executar, é bem livre o campo, tá? Deixa eu só ver se isso aqui... Sim. Eu coloquei, estou dando exemplo aqui, passo 1, passo 2, mas ele pode, como eu disse, né? Você pode dar instruções, vai fazer sentido quando eu estiver lá dentro da produção mesmo, tá? Mas é basicamente para você conseguir passar alguma instrução para quem está lá na frente. Beleza? Vou deixar passo 1, passo 2, lá na frente eu volto a explicar, vai fazer mais sentido. Beleza. Etapas de produção. Todas essas etapas, ou parte delas, vão fazer parte de uma linha de produção. Então, linha de produção, vou cadastrar uma nova do zero com vocês para montagem da mesa. Bem simples também. Então, eu vou colocar aqui a montagem de mesa. Eu vou dizer se essa linha de produção ela movimenta estoque ou não, tá? Então, tem cliente que, enquanto estiver lançando o apontamento dos produtos utilizados dentro dessa ordem de produção, ele não quer que essas quantidades de produto sejam debitadas do estoque, ele não quer ter esse tipo de controle, ele só quer ter o controle da produção e, no final, da entrada no estoque do produto final. As matérias-primas ele não quer controlar. Tem gente que trabalha assim, ele simplesmente desmarca. Se ele marca que movimenta estoque, todas as vezes que forem lançados consumos ou perdas de produto, a gente faz o débito no estoque automaticamente, tá? Então, criei aqui a minha linha de produção e eu vou dizer quais etapas fazem parte dessa linha, tá? Então, primeiro eu vou fazer a preparação da superfície aqui. Em cada uma dessas etapas eu coloquei um tempo estimado de quanto tempo ela demora e ele vai fazendo um somatório para depois me dar uma estimativa de quanto tempo essa produção demora em média, tá? Depois uma etapa de montagem, parafusação, selagem com verniz. Rafa, a gente vai precisar fazer hoje mesmo, hein? Tá, vamos lá. Selagem com verniz e no final eu vou colocar a etapa de secagem. Só um minutinho. Eu acho que tem gente lá na sala do meeting também, hein, Fraga? Vou dar uma olhada lá. Dá uma olhada lá e fala para o pessoal vir para cá. Beleza, recado dado. Vamos lá. E faltou aqui o secagem, né? O último passo. Beleza. E aí eu salvo, criei a minha linha de produção, tá bom? Ali onde eu estava selecionando as etapas,
funciona, deixa eu até entrar de novo aqui, né? Mas ele funciona da mesma maneira como as outras telas de inclusão de cadastro do produto, tá? Ela tem um cadastro em tempo real, então se eu quiser cadastrar uma etapa lá na hora, eu consigo, eu simplesmente coloco uma etapa que o sistema não vai reconhecer e eu clico em adicionar. Beleza? Então vamos lá, tenho a minha linha de produção cadastrada, agora eu vou criar minha estrutura de produto. Então o que é a minha estrutura de produto? É a composição do produto que eu estou fabricando. Então eu tenho um produto final que é a mesa, o que compõe quais são os produtos, as matérias-primas que compõem essa mesa. Então eu vou dizer qual que é o produto que eu vou fabricar, no caso aqui é uma mesa com pé em L, e aí eu vou dizer qual que é a linha de produção padrão para ela. Para, claro, quando a gente for gerar a ordem de produção automaticamente, ele já saber em qual linha de produção ele joga esse produto. Então, é a montagem de mesa que a gente cadastrou agora. O próximo passo é definir quem é filho desse produto, tá? Então, a minha mesa com o pé em L, eu vou clicar em novo item e adicionar as composições. Para fazer uma mesa, eu vou precisar de um tampo MDF aqui, quantidade 1. Eu vou precisar de pé de ferro, base para mesa, então eu vou colocar 2 pés de ferro aqui. E um kit para montagem mesmo de 8 parafusos. Tá? Um kit só mesmo. Esse componente que vocês estão vendo, ele é bem dinâmico, tá? Então, por exemplo, se um dos meus produtos for intermediário, esse novo item fica aqui embaixo, eu consigo expandir, eu consigo dar zoom, eu consigo movimentar ele. Ele é 100% dinâmico, tá? Deixa eu voltar aqui que eu acabei não mostrando. Mas, por exemplo, no caso de quem tem uma linha muito grande, né? No caso de quem tem uma composição muito grande, você consegue ir diminuindo e visualizando ela de maneira enxugada, tá? Então, todas as caixinhas, elas vão ter abaixo delas essas opções, tá? Um componente novo, que a gente não tinha dentro do gestão, vocês vão ver ele também lá no Multilojas. Beleza? Então, vamos lá. Criei a minha linha de produção, criei a minha estrutura de produto. Esse menu que eu vou mostrar para vocês agora, ele é um menu opcional, tá? Ele não é obrigatório para que a produção ocorra, mas tem cliente que pode definir isso previamente. O que é? É basicamente eu dizer, esse menu ele vai fazer sentido para quem consome do estoque, tá? As mercadorias. Então, ele é basicamente para eu dizer quais os produtos vão ser utilizados em cada etapa da minha produção. Então, quando que eu vou realmente apontar esse produto e debitar ele do estoque? Em que etapa que eu vou fazer isso? Claro que se eu não configurar isso aqui, quando eu estiver lá na ordem de produção, em qualquer etapa eu consigo apontar os produtos, tá? Mas fazendo isso previamente, o produto ele já vem pré-carregado, tá bom? Vou mostrar quando eu estiver lá na ordem de produção, vai fazer sentido, tá? Então, é a minha produção aqui do mesa, com pé em L, o meu produto, né? Na linha de produção, montagem de mesa. Aí que eu apertei errado aqui. Então, ele lista para mim quais são os produtos que fazem parte dessa estrutura. Basicamente, o que eu posso fazer aqui é dizer, por exemplo, ó, o pé de ferro, em que etapa da produção eu vou consumir ele do estoque. Então, eu vou consumir ele do estoque quando eu estiver fazendo montagem e parafusação. Qual é a quantidade desses dois aqui que eu vou apontar dentro dessa etapa? É 1 ou é 2? Já vou apontar os dois nela. Então, coloquei adicionar. Beleza, ele já vai, quando eu estiver nessa etapa da produção, ele já vai trazer esse item pré-carregado lá para fazer o apontamento dele. A mesma coisa, acho que aqui para o kit de parafuso, né? Vai ser na etapa de montagem e parafusação. E o tampo, não. O tampo eu já vou debitar do estoque quando eu estiver fazendo a preparação da superfície e lixagem. Tá? É basicamente para isso. É para lá na frente eu conseguir já ter esses produtos pré-carregados em tela e não precisar ficar buscando eles. Quem não quiser deixar isso aqui pré-configurado, dentro de cada tela lá do apontamento, ele vai conseguir carregar o produto que quiser sem problema nenhum. Beleza? Então, esses eram os cadastros prévios. Super simples, né? Eu tenho basicamente aqui os tipos novos do produto, crio uma linha de produção nova, amarro essa linha de produção a uma estrutura de produto e estou pronto para o jogo. Se eu quiser, também eu consigo fazer esse produto versus etapa. Beleza? Só, Machado, um ponto que é legal falar, né, que é assim, para a galera não se assustar também, tu acabou fazendo alguns cadastros, isso é como se fosse uma parametrização inicial, tá, pessoal? O cliente, ele está montando a linha de produção dele. A partir desse momento, o que o Machado vai mostrar agora é a execução. É o dia a dia do cliente, que daí vocês vão ver que é muito mais simples
muito mais rápido que ficou essa parte final, que é a usabilidade do produto em si. Muito importante citar isso, Rafa. É uma vez só o cadastro, né? Uma vez só parametrizado ali, uma vez configurado, ele nunca mais volta a configurar a produção, as etapas de produção desse produto em específico. Ele realmente só vai lançar as ordens, que é o que eu vou fazer agora, tá? É o dia a dia do cliente. Então, ordens de produção, onde vão ser lançadas, né? Onde eu visualizo todas as ordens de produção que chegam até o aplicativo através de outros apps, ou que eu lanço manualmente. O exemplo que eu vou dar aqui é um lançamento manual. Tá, então eu vou fazer uma ordem de produção desse mesa com PNL, vou fabricar aqui 2 mesas. Aqui eu consigo dizer para qual armazém essa mesa ela vai previamente, tá? Mas esse cadastro aqui ele pode ser alterado no final da produção, você redirecionar ele para um novo lote, para um novo armazém. E aqui qual que é a linha de produção? Como eu já tinha definido lá automaticamente amarrado a essa estrutura, ele trouxe, mas se eu quiser e tiver 2 linhas de produção para o mesmo produto, eu consigo alterar também. Ele traz aqui embaixo quais são as etapas dessa minha linha de produção e a duração prevista. Tá? Eu consigo salvar e já iniciar a ordem de produção, ou só salvar e deixar ela aqui numa etapa de aguardando liberação. Esse aguardando liberação é o status padrão, tá? De todas as novas ordens de produção. Ele indica que essa ordem de produção ela ainda falta uma avaliação de quantidade de itens necessários para a produção, um planejamento, ou uma autorização de um administrador, enfim. Aí o cliente, dentro do menu de permissionamento, ele vai dizer quem que tem acesso a essa rotina ou não, tá? Então, eu posso simplesmente clicar aqui no menu de ações e iniciar essa ordem de produção. Ela já vai lá para a nossa esteira que a gente criou personalizada, ou eu posso fazer um planejamento de produção. O que é o planejamento? Pô, eu tenho várias ordens de produção aqui, eu vou colocar elas dentro de um período de tempo que eu acredito que eu vou conseguir liberar elas e vou verificar se eu tenho quantidade em estoque para atender todas elas ou não, tá? Então, fazendo um novo planejamento aqui, para ficar claro para vocês, eu vou dizer que eu vou começar a produção desse item agora no dia 21, vou começar hoje mesmo, e vou terminar no dia 31, por exemplo, tá? O sistema vai listar para a gente todas as ordens de produção que estão em aberto, ou seja, todas as ordens de produção que não foram iniciadas e que não fazem parte de nenhum outro planejamento, tá? Uma OP ela não pode fazer parte de 2 planejamentos simultaneamente. E aí eu vou dizer quais eu quero, simplesmente clicando aqui e clicando em atualizar. Repare que aqui embaixo a gente tem um menu de lista de necessidades. O que é o lista de necessidades? Essa ordem de produção que você selecionou em cima. Vou varrer todos os itens que compõem ela e vou te dizer se você tem todos para realmente começar a produção. Propositalmente, eu coloquei uma produção de cadeira aqui, que eu tenho que produzir 4, e eu não tenho quantidade em estoque suficiente. Então, vou clicar em atualizar, verifica que embaixo vem o produto pé da cadeira. Para produzir 4, eu vou precisar de 16 desses itens que compõem ela, né? Eu tenho 3 em estoque, então eu tenho 13 quantidade em falta. Isso aqui vocês podem imaginar num cenário onde eu planejo várias ordens de produção, ele vai agrupar os itens que são iguais, a gente consegue imprimir um relatório desse planejamento para ele passar para o pessoal do compras, fazer a compra e tudo mais. Depois voltar nesse planejamento e ver se ele está ok realmente para já começar. Tá? Que é o exemplo que eu vou dar agora do pé. Aí eu vou finalizar esse planejamento só com essa ordem de produção do pé mesmo. Então, ele é um planejamento pronto para ser iniciado, tá? É um planejamento que eu entrei lá e eu sei que eu não tenho necessidade nenhuma. Se eu clicar em iniciar, todas as ordens de produção que estão dentro dele, elas vão startar automaticamente. Se eu fizer esse start, pode reparar até que ele não está mais aqui no menu de ordem de produção, tá? Ele já está dentro de um planejamento. Então, eu só starto ele por lá. Se eu iniciasse essa ordem de produção pelo menu de ordem de produção, ele já me leva diretamente para a esteira, para a linha de produção produção de mesa, porque é o cara que eu estou posicionado. No caso do planejamento, como eu posso ter várias ordens de produção de linhas diferentes, de montagens diferentes, né, de esteiras diferentes, a gente joga sempre para a primeira esteira, tá? Vocês vão ver que quando eu iniciar, apesar de ser uma montagem de mesa, ele me joga para montagem de cadeira, que foi a primeira esteira que eu cadastrei dentro do sistema. A outra a gente fez junto agora, né? Mas exatamente como vocês já conhecem esse componente, né? Exatamente como no CRM, eu consigo trocar para a montagem que eu quiser, tá? Para a linha de produção que eu quiser. E aí a gente vê que a minha ordem de produção já está aqui. É a minha ordem de produção número 8.
é aqui que vai acontecer o dia a dia, tá? Da produção. Então, o administrador já fez todos os cadastros prévios, já fez o planejamento, ou não só o administrador, nem alguém ao qual o administrador deu acesso a essa rotina fez o planejamento, caiu para cá, vamos supor, para uma pessoa de chão de fábrica mesmo ali, que vai fazer os apontamentos e só tenha acesso a essa rotina. Como que eu lanço as minhas horas de trabalho? Como que eu lanço o que eu tenho trabalhado aqui dentro da produção? Você pode clicar no card e clicar em apontar, ou você pode simplesmente já jogar para a próxima etapa. Esse jogar para a próxima etapa, ele vai exigir que você faça o apontamento da etapa anterior, e só se tiver tudo ok, ele te permite para a próxima, tá bom? Então, eu vou até dar quando entrar aqui, eu vou dar um cancelar para vocês verem. Essa é a telinha de apontamentos. Eu vou dar um cancelar, significa que como eu não finalizei esse apontamento, ele volta para a etapa anterior, tá? Então, ele só vai deixar eu ir para a próxima quando eu realmente confirmar que está tudo ok. Beleza? E tem a opção de cancelar também, se eu quiser cancelar a produção. Já falo dela um pouquinho mais para frente. Primeira aba do apontamento é a aba de dados gerais, é a aba onde eu tenho informações sobre essa etapa onde eu estou. Então, a primeira etapa de produção aqui é a preparação de superfícies. Eu tenho um tempo previsto, eu tenho qual que é o produto, qual foi a data que a gente começou realmente a produção, e eu tenho uma observação do meu administrador aqui para mim. Checklists, eram aqueles checklists que eu tinha comentado, tá? Então, vou deixar eles para frente também. Apontamento de horas de trabalho. Esse daqui, ele é bem semelhante a qualquer outro tipo de apontamento de horas que vocês conheçam aí, tá? Quem tem acesso a aplicativos de RH, ou acompanhamento em outros CRMs, Gira, enfim. Aqui é basicamente para o cliente, para a pessoa que estiver na linha de frente da produção, dizer as horas que ela trabalhou. Então, não precisam ser horas cheias, podem ser horas picadas, tá? Eu posso dizer que no dia 20/7 eu trabalhei, por exemplo, da meio-dia até as 2 da tarde, tá? E posso colocar alguma anotação aqui. Trabalhei, enfim, alguma anotação para o meu superior. O que que eu fiz, o que eu deixei de fazer, enfim. Vou colocar aqui só uma anotação de exemplo. E clique em adicionar. Essas horas apontadas, elas vêm para essa gridzinha aqui embaixo, e aí, como eu disse, a pessoa pode apontar quantas horas quiser, pode apontar picado, dizer que trabalhou das 10 ao meio-dia, foi almoçar, voltou da 1h30 às 5. No final das contas, a gente vai somar todas essas horas aqui versus a pessoa e vai apresentar no relatório, que eu já mostro para vocês um pouquinho mais para frente. Tá bom? Apontamento de horas é obrigatório aqui. Produtos. Vocês lembram que eu tinha dito que para apontar os produtos, eu poderia configurar previamente aquele produto versus etapa. Então, quando eu disse aqui que na minha primeira etapa de preparação, de lixagem, já viria o tampo, ele já trouxe aqui carregado. E aí o que eu disse, claro, o cliente que não quiser ter essa amarração já prévia, ele pode vir aqui e trazer qualquer produto da estrutura para apontamento em tempo real, tá bom? Mas trabalhando aqui já com o tampo, quais são as nossas opções? Primeiro ele vai dizer a quantidade necessária para a produção, qual que é o meu saldo atual em estoque, inclusive eu tenho bastante saldo aqui para esse exemplo, o quanto que eu consumi já do meu estoque nessa minha ordem de produção atual e o quanto que eu perdi, o que que é a perda. Então, qual que é o conceito de perda? Fui lá buscar o tampo no estoque, deixei cair, quebrou, trincou, tive algum problema com a peça e ela já não é mais utilizável. Eu vou ter que dar baixa disso no estoque. Esse foi um ocorrido dentro da minha produção. É importante que a nossa, enfim, chefia saiba o que aconteceu e quando que aconteceu. Então, eu posso dizer aqui, quantidade 1 foi perda. E aí eu vou ter que lançar dizer em qual armazém que estava, né, essa mercadoria para a gente fazer o débito do estoque, qual foi a quantidade que eu perdi, e vou colocar um motivo aqui. Então, por exemplo, quebra do material, por exemplo. Isso tudo aqui sai em relatório depois. Tá? Então, beleza. Aqui no caso agora, eu tenho quantidade de perda 1 e de consumo 0. Vou fazer um apontamento de quantidade 1 aqui, tá? O apontamento de consumo realmente já utilizei essa mercadoria dentro do processo de produção mesmo. Então, beleza. Tenho aqui a quantidade de consumo 1 e de perda 1 também. E aqui do lado eu tenho um compilado de tudo isso. Então, eu vou ter todos os produtos, todos os apontamentos, os tipos de apontamento e tudo mais. Vou tentar finalizar. O que vai acontecer aqui?
Ó, ele não vai deixar. Por quê? Porque eu não preenchi os checklists lá. Então, por isso que eu comentei que é importante isso para o administrador, de repente passar algum tipo de recado, confirmar que a pessoa que está apontando realmente passou por todas as tarefas. Então, a pessoa vai ser obrigada a marcar o checklist, com certeza ela vai ver esses itens aqui. Diferente do observação, né? Eu coloquei aqui, por exemplo, essa parte da lixa, a pessoa pode não ler, né? Uma pessoa mais desavisada não lê, e aí se o administrador quiser, ele tem esse reforço aqui também, tá bom? Então, preenchi tudo, preenchi as horas, os produtos apontados nessa etapa, os passos, né, aqui, aí ele deixa eu finalizar e vai jogar isso para a próxima etapa. Já estamos na etapa de montagem e parafusação. Beleza? Tão simples quanto isso. Um minutinho para tomar uma água. E esse processo que eu mostrei para vocês, ele vai se seguir durante toda a produção, tá? Então, montagem de processo, que é etapa de montagem e parafusação, a mesma coisa. Eu vou lançar o apontamento dela, ele vai me trazer as observações, em qual etapa que eu tô, eu vou fazer os checklists, no caso aqui eu não fiz, né, para essa etapa. Eu vou lançar as horas que eu trabalhei, então trabalhei das 2h40 às 15, sem anotação nenhuma. Os produtos, vou dizer que eu consumi esses 2 produtos mesmo, do armazém padrão. Tem um outro cenário, tá, que eu acabei não falando. Eu posso ter o consumo do produto, eu posso ter a perda do produto, ou eu posso simplesmente não utilizar. Tá? É que eu já apontei aqui. Mas, por exemplo, se eu chego no final da minha etapa de apontamento aqui, tinha previsão de apontar o pé de ferro e finalizei sem apontar, o sistema ele vai te questionar do porquê que você está finalizando sem apontar, se você realmente quer fazer isso, e você vai ter que colocar uma justificativa. Então, pensa, por exemplo, num cenário onde o cliente precisa de 3 peças, sei lá, num tamanho, geralmente precisa de 3 peças num tamanho X, você colocou 3 peças aqui, mas as peças vieram maior por algum motivo e ele só vai utilizar 2, pensando aqui em pano, por exemplo, tá? Ele só vai utilizar 2, então eu não preciso usar essa terceira. Ele vai finalizar, o sistema vai perguntar por que você não usou essa terceira peça que estava prevista, e aí você diz lá, não utilizei porque as 2 peças anteriores eram maiores do que o comum. E finaliza. Tudo isso essa peça extra, ela não vai ser debitada no estoque, então ela volta para o estoque normalmente, e tudo isso sai no relatório depois, quando você estiver avaliando lá a produção, vai aparecer o que foi apontado e o que não foi apontado, por que não foi apontado, tá bom? Eu digo relatórios, mas, claro, visualmente aqui também depois, se o administrador quiser voltar na tela. Beleza? Estou me atentando ao tempo aqui, tá, Fraga? Vou passar os tópicos. Eu ia te falar agora isso, meu. Vou passar os tópicos Pode te principais. Organizar. 18 para as 15. A gente tem um contrato, verdade. Mas termina aí. Vai lá. Vai no fluxo aí, mostra tudo que é importante. Tem algumas outras perguntas aqui no chat, estou respondendo algumas. As outras eu deixo para responder no final, daí por áudio, que é melhor explicar. Beleza. Ó, antes da gente finalizar aqui, né, que é passar pela última etapa, deixa eu fazer uma coisa que eu não fiz, que é mostrar o saldo que a gente tem em estoque desse produto, né? É o mesa com PNL. Vocês sabem que a gente tem outras visões, tem visão de relatório, tem o próprio aplicativo do estoque, mas aqui dentro do cadastro do produto a gente tem. Então, eu tenho 300 no meu armazém padrão, tá? Vamos voltar lá para a telinha de apontamentos e vamos apontar a última etapa. Não tem checklist, vou apontar as horas aqui também. Não, acho que eu não tenho produtos nessa etapa, né? Então, beleza. Finalizei. Estou finalizando a minha ordem de produção número 8. Já lancei todas as informações da produção, lancei anotações, quantidades, perda e tudo mais. Vou dizer, realmente, produzir 2, pode ser que eu tenha produzido um pouco a mais do que estava previsto. Para qual armazém que eu estou destinando essa mercadoria? Então, é para o armazém padrão. Se esse produto controla lote, eu vou dizer qual foi o lote que eu fabriquei. Aqui eu consigo cadastrar um novo lote também, né? Não preciso ter essa informação previamente no sistema. Qual que é a data que eu estou finalizando essa produção e alguma observação final sobre ela, tá? Essa já responde a pergunta do
do Rogério, que ele colocou lá sobre o lote. Tá aí, Rogério, tá? Eu não respondi porque eu sabia que o Machado ia passar por essa ponta aí. Algumas coisas ele tá passando, então esse gera o lote ao final do processo. Boa. Então, beleza. Saiu da minha ordem de produção. Para onde foi? Foi para o menu de ordens de produções finalizadas, tá? Então, ela está aqui com status finalizada, data, todas as informações. Você consegue visualizar essa OP. Então, ele vai trazer para a gente exatamente aquela visão que a gente estava anteriormente, mas congelada, onde você não consegue lançar mais informações nenhuma. Tá? Então, aqui as informações principais, qual que era a duração prevista, a duração realizada, eu consigo ir etapa por etapa, visualizando as informações que foram lançadas nesse momento, né? E o que eu tinha comentado com vocês, deixa eu voltar, que é o cadastro do produto. Essa minha ordem de produção, essa minha linha de produção, vocês lembram que eu marquei para ela movimentar estoque, né? Estou no produto certo? Mesa com PL? Estou. Espera aí, pessoal, deu uma congeladinha mesmo na tela, tá? Pessoal, só um ponto aí, enquanto o Machado está falando ali, tem bastante perguntas no chat ali, também tem algumas perguntas no individual aqui. Se a gente não der tempo de responder hoje, fiquem tranquilo que a gente consegue salvar as perguntas, a gente manda ali por e-mail para todas as respostas, tá? Ninguém vai ficar sem resposta, não. Tem bastante perguntas, mais do que a gente imaginou, mas isso é positivo, isso é bom, tá? Podem continuar mandando as perguntas aí. Com certeza. Então, eu dei um F5 aqui, tá? Vamos lá. Agora, finalizei a minha produção, produzi 2 mesas, o meu saldo é 302. Vocês lembram que eu tinha passado aqui agora há pouco, o saldo era 300, tá? Indicadores, são os indicadores da produção. Então, quantidade que eu produzi no período que eu colocar aqui, se eu não colocar período nenhum, ele toma por partido uma quantidade de 30 dias, tá? Então, a quantidade de itens produzidos nesse período, em produção, eu consigo selecionar uma estrutura específica e atualizar, vou fazer isso, né? Vou colocar a data certinho aqui. Vou colocar produzidos entre o dia 5 e 31. Ele atualiza as visões, então, com as unidades produzidas, o que tem em produção, quantidade que eu tenho em estoque hoje, qual que é o meu saldo projetado, né? Se eu tiver quantidades em produção aqui, a quantidade de itens que eu lancei como consumo versus perda nesse período, a média de horas apontadas para cada etapa dessa estrutura que eu selecionei, e as ordens de produção, todas que eu tenho por status, tá? Então, eu tenho hoje uma finalizada. Aí vai me perguntar, e essa outra ordem de produção que tem? Essa ordem de produção era uma ordem de produção canceladas, tá? Todas essas ordens de produção foram feitas previamente como teste no sistema. Beleza? Acho que ordem de produção é isso. Tem algumas coisinhas que vocês vão acabar vendo no dia a dia mesmo. Então, cancelar, o sistema tem inteligências para te dizer o que vai acontecer com essas mercadorias canceladas, reserva e tudo mais. O core, onde realmente vai ocorrer o coração do app, é nesse menu de ordem de produção. É bem semelhante ao que vocês já conhecem ali do CRM. Beleza?